Número 3. Robin Hall. Ao falar sobre supostas vidas de crianças, qual categoria popular de casos surge repetidamente? A ideia de que essas crianças, muitas vezes apenas na idade de falar, às vezes falam em um idioma que não é o seu nativo. Um dos casos mais notáveis dessa chamada xenoglossia é o de uma pequena menina em Evanston, Illinois. Por semanas, os pais ficaram perplexos quando a filha falava francês fluentemente durante o sono, mesmo eles tendo apenas um conhecimento superficial do idioma. Usando um gravador de fita e a tradução de um professor de francês local, eles conseguiram determinar que o balbucio da menina era a narração de alguém tentando encontrar sua mãe, que havia se perdido durante uma guerra. Pesquisadores paranormais sugerem que essa menina, criada estritamente em inglês, não poderia ter um francês tão fluente em uma idade tão jovem. Céticos ressaltam a existência de muitas emissoras de TV que transmitem programas em francês. Talvez a menina apenas tivesse facilidade para aprender idiomas estrangeiros, e não uma alma transmigrada. E se uma criança começar a falar em uma língua que não poderia conhecer? Uma língua usada a apenas cerca de 80 mil milhas daqui. Este é o caso de um menino de 5 anos chamado Robin Hall, conforme relatado pelo psiquiatra Dr. Adrian Finkelstein. Não está exatamente claro onde Robin morava e onde isso aconteceu. Acredita-se que Robin morava na Califórnia e isso ocorreu nos anos 70. Em seu livro Suas Vidas Passadas e o Processo de Cura, Finkelstein relata aprender sobre a mãe de Robin, que falava de Robin frequentemente falando em uma língua estranha que ninguém conseguia entender. A Sra. Hall tinha um conhecimento superficial de francês e espanhol. No entanto, a língua que Robin falava não se parecia com nenhuma dessas. Intrigado, o professor Finkelstein entrevistou o menino e pediu para ele falar na estranha língua. O menino prontamente atendeu, falando sem parar, aparentemente sobre isso e aquilo, enquanto o doutor tomava notas. Após a entrevista, Finkelstein disse à mãe que para ele a língua soava vagamente de origem asiática. Com a permissão deles, ele chamou um colega, um professor de línguas asiáticas em Los Angeles. Mais tarde, enquanto o especialista em línguas ouvia, sua curiosidade aumentava. Ele indagou ao garoto onde aprendera aquele idioma. Na escola, respondeu o menino. Mas a mãe interrompeu. Você ainda não vai à escola. A resposta do garoto alertou a todos. Mas eu fui à escola há muito tempo. Ao conversar depois com a mãe, o professor de linguística afirmou ter certeza de que o dialeto falado pelo filho dela só era encontrado em uma área remota no norte do Tibete. Era apenas falado por um clã isolado de monges lá. O professor pediu ao menino para descrever a escola mencionada por ele. Robert falou por mais de 1 hora sobre a escola, seus professores e alunos e o que eles estavam vestindo, túnicas com faixas para cintos. O Dr. Finkelstein mais tarde chegou à conclusão de que o menino não estava descrevendo uma escola. Ele estava descrevendo um mosteiro. O único mosteiro que usava esse dialeto específico estava localizado nas montanhas Kunlun, que, na mitologia, é dito ser o local da lenda de Shangri-La. Shangri-La é um paraíso na Terra, onde se diz que as almas vivem para sempre. O que aconteceu com Robin Hall depois que ele foi perfilado no livro é desconhecido. Número 2. Shanti Devi. Imagine se 2 arenas de futebol lotadas fossem as pessoas reunidas ao redor da sua casa apenas para ter um vislumbre de você. Foi exatamente isso que aconteceu com uma menina chamada Shanti Devi de Delhi, Índia, em 1936. Shanti fez manchetes ao redor do mundo quando a agência de notícias Reuters relatou suas alegações de ter vivido uma vida passada. Ela tinha 8 anos quando as manchetes surgiram, mas segundo seu pai, as alegações ocorriam desde que ela tinha cerca de 3 anos. Exatamente quando a garotinha começou a falar.
Bolinhos de batata foi uma das primeiras frases que ela pronunciou. Confusos com a afirmação, os pais de Shanti nunca fizeram o prato e começaram a questionar por que ela disse isso. Foi então que Shanti começou a contar-lhes uma história sobre seu marido, que morava em Madurai, nas Províncias Unidas, a 2 horas de distância. Ela disse que seu marido adorava bolinhos de batata, e ela fazia para ele o tempo todo antes de morrer. Conforme Shanti ficava um pouco mais velha, ela falava cada vez mais sobre seu marido, um homem chamado Kedarnath Chabi, que era um comerciante de roupas, e seu filho, ou pelo menos o filho da mulher que ela agora afirmava ser, uma mulher chamada Lugdi, que morreu aos 23 anos uma semana após dar à luz ao menino. Logo Shanti ou Lugdi encaminhou para retornar a Madura, para se reunir com seu marido e seu filho. Mas Hang, o pai de Shanti, continuava recusando seu pedido. Ficava cada vez mais inconsolável e deprimida com as recusas. Estava fadado a morrer cedo. Mas a jovem Shanti ficava cada vez mais inconsolável e deprimida a cada recusa. Um dos professores de Shanti achou que algo precisava ser feito. O professor escreveu uma carta para Nath sobre as alegações da menina. Cético, o homem enviou seu primo Mal, que morava mais perto de Madara, para verificar a história da menina. Ao encontrar Shanti, o primo ficou chocado quando a menina conhecia detalhes pessoais de sua família e quase chorou ao ouvir a menina detalhar as circunstâncias em torno da morte de Lugni. Ela até sabia o nome do hospital em que ele morreu, Hospital Lady Lyle, em Agra, e o nome da parteira britânica, Lady Webb, que a atendeu lá. Mal ficou tão preocupado que enviou um telegrama para Nath, instando-o a encontrar essa menina. E quando o encontro finalmente aconteceu, Shanti, de 8 anos, caiu de joelhos e começou a beijar a barra da túnica, usada por seu ex-marido. Quando Shanti então encontrou seu filho, que tinha apenas 1 ano ou mais velho do que ela aconchegou o menino e beijou seu rosto por todo lado, chorando de alegria. À medida que essa reunião começou a se espalhar pelo bairro, uma grande multidão se reuniu na rua. Quando Shanti saiu, ela ficou surpresa com os espectadores até que avistou um homem e uma mulher na multidão densa. Ela correu até o casal e os abraçou como seus pais, enquanto seus pais assistiam incrédulos. A questão era, essas pessoas eram realmente os pais da mulher que havia morrido. Testemunhas afirmaram que Shanti não teria como saber disso de outra maneira. Com a propagação da história, centenas de milhares de crentes visitaram a casa de Shanti em Delhi. O próprio Mahatma Gandhi convidou a menina para seu ashram para falar sobre sua experiência de vida passada e declarou publicamente que acreditava de todo o coração na história de Shanti. Mas havia alguns que estavam corretamente céticos. 3 desses não crentes eram o editor do jornal de Delhi, um político local, e um psicólogo infantil. Então, em 1937 foram realizadas escavações. Eles entrevistaram todos os envolvidos na história, desde os pais até o primo e marido, e até mesmo o professor que escreveu a carta inicial de contato. Ele até reuniu aqueles em Madara, em uma prefeitura, cerca de 10.000 pessoas, e pediu que as testemunhas se apresentassem. Dezenas de cidadãos fizeram isso, corroborando a história da menina e confirmando detalhes da vida da mulher morta que a menina não poderia saber, o fato de que Lugdi morava em uma casa amarela, o fato de que a loja de seu marido ficava em frente a um templo local e o fato de que a mulher de sua vida anterior tinha uma paixão por um certo tipo de doce e usava um certo tipo de leggings disponíveis apenas em Madara na época. Os investigadores publicaram suas descobertas em dezembro de 1937 e o artigo foi divulgado mundialmente por jornais. Apesar dos receios iniciais do pai, Shanti não morreu jovem.
Na verdade, ela viveu até 1987, após passar sua vida contando sua história para qualquer um disposto a ouvir, nunca vacilando em sua crença de que ela havia vivido antes e poderia viver novamente. Número 1. Carl Aden. O pequeno Carl Aden era uma criança que chocou seus pais ao demonstrar a saudação nazista. Em 1974, apenas 29 anos após a Segunda Guerra Mundial, o tema ainda era delicado na cidade natal britânica de Carl Middlesbrough. Além disso, seus pais se perguntavam onde ele teria aprendido aquilo. Mas as coisas realmente ficaram estranhas para os Edens, quando Carl também adquiriu a habilidade de desenhar. Encontraram seus livros de colorir decorados com aviões monoplanos verdes, com suásticas desenhadas em giz de cera vermelho e preto. Quando Carl ficou mais velho e começou a falar, ele preocupou seus pais. Suas primeiras palavras, eles disseram, foram: "Eu caí através de uma janela." Mas, conforme ele crescia, começou a preencher as lacunas. Logo, Carl estava relatando uma história estranha de que ele era um oficial da Força Aérea Alemã e que seu avião havia sido abatido sobre Middlesbrough durante uma missão de bombardeio. Com o tempo, Carl também começou a reclamar de uma perna dolorida. Quando o médico perguntou onde doía, Carl apontou para uma marca de nascença em sua coxa média. Convencido de que a dor era psicossomática, o médico deu um tapinha em sua cabeça e lhe deu um pirulito para distrair sua mente de sua suposta lesão. Mas à medida que as histórias continuavam, os pesadelos começaram. A mãe de Carl, Val, contou ao tabloide Daily Mail em 2018 que Carl acordava gritando por ajuda. Ele gritava, implorando pela morte, pois sua perna havia caído. Ele repetia várias vezes: "Eu caí através de uma janela." Mel se tornou uma crente de que algo estava seriamente errado com seu filho. Mas o pai de Carl, Jim, estava cético. Ele tinha certeza de que seu filho estava inventando toda a história. Então ele sentou o menino e o questionou. Quando Jim perguntou a Carl que tipo de avião ele costumava pilotar, Carl disse confiantemente ao seu pai que era um Messerschmitt. "É isso", Jim pensou. "Eu o peguei." Carl afirmou por anos estar em uma missão de bombardeio. Jim sabia que os Messerschmitts eram caças, não bombardeiros. A visita à biblioteca local logo provou que Jim estava totalmente errado. O Messerschmitt 110 era de fato um avião bombardeiro, o mesmo tipo que lançou bombas sobre Middlesbrough, Inglaterra, na noite de 15 de janeiro de 1942. Descobriu-se que os bombardeiros tentavam destruir navios mercantes na costa inglesa e no Mar do Norte. De acordo com a pesquisa de Jim, testemunhas viram um dos aviões cair em uma bola de fogo, mas os destroços nunca foram encontrados. E foi até onde a pesquisa o levou. Diferente de algumas crianças que diziam ter vidas passadas, a convicção de Carl não diminuiu com o passar dos anos. Segundo sua mãe, aos 7 anos, Carl entretinha seus amigos com histórias sobre sua outra vida. Ele os encantava com aventuras nas florestas da Alemanha enquanto ele, citando, crescia. E ele confundia sua família com seu amor declarado por uma mulher de 19 anos que supostamente deixou para trás durante a guerra. Um dia, Val lembra, seu filho começou a falar sobre sua querida mãe em casa. "Mas eu sou sua mãe", disse Val. "Eu sei", respondeu Carl, "mas ela também é minha mãe." Como Shantidev, preocupada com a situação peculiar de Carl, logo ganhou seguidores. Sua história apareceu em revistas em toda a Inglaterra e Alemanha, e até chegou aos Estados Unidos da América, durante o início dos anos 1980. Uma história apareceu na revista britânica extremamente popular, Women's Own.
Mas com esse reconhecimento também veio o bullying dos colegas de escola de Carl. Então, à medida que se tornava adolescente, o garoto aprendeu a não ser muito vocal sobre seu passado etéreo. Carl continuou a viver uma vida normal de jovem adulto, embora seu pai acreditasse que ele ainda guardava um pouco de amargura que seu pai nunca realmente acreditou em sua história. Como um jovem, Carl se casou e teve 2 filhos. Ele conseguiu um bom emprego no pátio ferroviário local, supervisionando as condições da pista no turno da noite. Na noite de 2 de agosto de 1995, Carl, de 23 anos, estava trabalhando ao lado de Douglas Winter, um funcionário da British Rail, de 25 anos, quando Winter inexplicavelmente enlouqueceu e esfaqueou Carl quase 40 vezes, matando-o. Winter cumpre atualmente prisão perpétua. Após o assassinato, a devastada família de Carl tentou seguir em frente. Às vezes eles se pegavam olhando com carinho o breve momento de notoriedade de Carl. Além disso, eles ignoravam as alegações de infância de Carl de que ele foi um oficial da aeronáutica alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Até 2 anos após a trágica morte de Carl, em novembro de 1997. Foi quando os trabalhadores da construção começaram a cavar uma trincheira para a nova linha de água de Millsboro. A poucos metros de profundidade, encontraram metal. Desenterraram um bombardeiro alemão carbonizado da Segunda Guerra Mundial. O avião, parece, tinha sido o mesmo que foi abatido durante o ataque aéreo à cidade em 1942. Ele pousou em argila macia e rapidamente afundou no subsolo. Primeiro encontramos a munição, disse o engenheiro John Keenan ao Birmingham Daily Mail na época, mas depois virou quase uma cápsula do tempo. Dentro dos destroços, oficiais da Royal Air Force encontraram paraquedas intactos em condição impecável, suéteres de lã que pareciam novos e uma metralhadora com uma bala ainda na câmara. Mas também acharam um cadáver. Os restos carbonizados do artilheiro do nariz, o esqueleto estava cercado por cacos de vidro. O resultado da janela de bolha no nariz do avião onde o artilheiro se sentaria, sendo esmagada ao impactar com o solo. E o esqueleto do soldado teve sua perna direita cortada no fêmur. Ao ler isso no jornal local, a família de Carl imediatamente pensou nas histórias de seu filho. A perna dolorida, onde sua marca de nascença estava em sua coxa direita, e os gritos noturnos de uma queda através de uma janela. Quando visitaram o local da escavação do avião, ficaram chocados ao perceber que era apenas cerca de 100 metros de onde Carl foi assassinado perto dos trilhos do trem. Enquanto planos eram feitos, em conjunto com o exército alemão, para dar ao aviador morto um enterro adequado, os pesquisadores começaram a confirmar a identidade do homem. E não demorou muito para o historiador Bill Norman identificar positivamente o aviador alemão morto como Heinrich Richter. Jim e Val Aiden decidiram ir ao memorial de Richter um ano após sua morte. Mas eles pararam abruptamente ao ver uma foto de Heinrich Richter pela primeira vez. Eles ficaram atônitos com a semelhança do homem com seu falecido filho. O caso de Carl Aiden e Heinrich Richter é tão complexo e bem documentado que pode até fazer céticos se tornarem crentes na transmigração das almas. Obrigado por assistir o vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Confira nosso outro canal, Criminally Listed. Se você acabou de descobrir este canal, por favor, certifique-se de conferir nosso outro canal, Paranormally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes bizarros, porém reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/paranormallylisted. Também temos um podcast sobre casos não resolvidos que foram solucionados, chamado Paranormally Listed Apresenta Into the Killing.
Você pode encontrá-lo no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde você encontra ótimos podcasts. É tudo por hoje. Obrigado por assistir. Obrigado.